Sales Talk. 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 Sales Talk. No episódio de hoje a gente vai abordar como criar uma área de marketing que funciona. E para falar desse tema tão relevante, né, a gente está com um convidado extremamente especial aqui, uma honra, né, o Arthur Pellegrino, ele que é coautor, né, do livro Faça Simples, e hoje ele é gestor de marketing da Alugator, né, isso mesmo, Arthur. E com uma carreira brilhante aí em empresas aí como a Sambatec, entre outras, que ele vai explicar um pouco. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado por me receber aqui, Rafael. É um prazer falar com você. Legal, cara. Acho que para nossa audiência conhecer você aí, conta um pouco sobre o Arthur aí, um pouquinho sobre a tua trajetória, né, por onde você passou e onde você está hoje. Legal. Eu vou dar uma versão resumida aqui de 5 minutinhos, 2 minutinhos. Mas, assim, eu basicamente sou um cara que sempre me senti muito empreendedor. Assim. Desde criança, eu sempre senti que eu tinha alguma coisa, não sei de onde veio, talvez de ver meu pai fazendo. Assim, meu primeiro negócio, entre aspas, negócio, né? Eu tinha 12 anos de idade e aí meu pai tinha um bar lá na cidade, esse bar era super movimentado. E aí eu comprei aquelas placas que os caminhoneiros colocam na frente com as letras vermelhas passando assim. E aí eu fui em todas as lojas da cidade com um caderninho falando, você quer colocar seu nome lá? É R$50 por mês. E aí um tanto de gente quis fazer, porque eu era uma criança fofinha de 12 anos fazendo isso. E aí eu tinha, 16 clientes, ganhava R$800 por mês e eu nunca fui tão rico na minha vida. Porque eu era muito, muito novo, né? Eu nem sabia o que fazer com esse dinheiro. E aí eu fui chegando numa idade depois de fazer vestibular. E, eu basicamente caí no conto de eu fazer engenharia, que você ficar rico e tal. E não tinha nada a ver comigo e eu fui assim mesmo, cego, porque eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer essa escolha do melhor jeito possível. E eu consegui entrar no curso de engenharia de controle e automação na Universidade Federal de Minas Gerais, que era um sonho meu, da minha família. E assim, quando eu consegui isso, foi muito legal, mas eu odiei cada segundo do curso. Foi muito ruim para mim. Porque não tinha nada a ver comigo, eu não me identificava com as coisas que eu estava aprendendo, com o que eu ia fazer depois. E aí eu tive a oportunidade de ir para o intercâmbio e esse foi o meu ponto de virada. Lá eu pude ter contato com as matérias que eu mais queria fazer. Eu pude aprender mais sobre business e marketing, que era o que realmente fazia meu olho acender e brilhar, assim. E aí, quando eu voltei muito mais direcionado para o que eu queria fazer. E aí aconteceu uma combinação de as habilidades que eu tinha aprendido na época com a oportunidade de executar, porque a minha família sempre teve um restaurante e esse restaurante estava vindo muito mal na época, era o meio da crise de 2014, 2015 ali, e a gente tinha mais ou menos uns 6 meses de vida e eu comecei a atuar no restaurante na parte de experiência do cliente, olhando cardápio, olhando precificação, e aí as coisas começaram a melhorar, mas nem tanto. E a única coisa que tinha para fazer era o marketing. E aí eu falei, deixa eu fazer, eu vou aprender tudo que tem para fazer. Eu queria muito fazer funcionar. E assim, eu comecei a usar muito o Instagram. O Instagram não era um monstro que é hoje. Eu acho que essa é a primeira dica, assim. Eu acho que marketing é muito sobre atenção. E é muito sobre você conseguir encontrar onde é que a atenção está subvalorizada. Onde é que você tem possibilidade de alcançar mais pessoas por um preço melhor. Onde é que você pode conversar com as pessoas certas do jeito certo? E como que você consegue entender essa mídia? E aí eu comecei, assim, muita gente fazia post no Instagram, sei lá, semanalmente, só que era basicamente, compra minha pizza, compra meu churrasco, olha como é que eu sou legal, olha como é que eu sou bonito. Eu. E eu comecei a fazer post do tipo, 5 receitas de pizza para você fazer em casa. Qual que é a diferença de carne ao passado e ao ponto? Ninguém estava fazendo nessa época. E aí eu falava, a gente tem isso tudo. E aí as pessoas começaram a ir, começou a ficar muito cheio o restaurante e a gente basicamente dobrou a receita no espaço de 8 meses, assim. E aí foi muito legal, mudou a vida da minha família, mudou a minha vida na época. E eu tive a oportunidade de entrar na Sambatec nessa época. Assim, resumindo um pouco a história, a partir disso eu montei uma agência de marketing e assim, fazendo alguns trabalhos com essa agência, eu vi uma palestra do Gustavo Caetano, virei super fã dele, assim. E aí eu mandei um e-mail para ele querendo conversar sobre negócio, sobre marketing, eu queria que ele fosse meu mentor. E aí ele falou, eu não tenho tempo de ser mentor de ninguém, porque eu tenho 7 empresas, eu tenho a Samba, eu sou CEO da Samba, tenho mais outras 7, conselheiro de algumas. Mas eu gostei de você, achei que você é ousado, achei que você é diferente, eu te contrato.
E aí eu entrei na Samba, ele falou, te prometo que eu sento com você umas 2 horas por mês, e quando você achar que você está pronto, você sai e faz o seu, porque eu vejo que você é empreendedor. Pô, que show. E eu falei, tá bom. Eu pulei na oportunidade, foi muito legal. E assim, eu quando entrei lá, imaginei que seria uma coisa de, sei lá, 8 meses a 1 ano. Acabou sendo 3 anos e eu escrevi um livro com ele. Então, acabou culminando no convite para eu escrever um livro que chama Faça Simples com ele. A gente escreveu, foi muito legal. Depois disso, eu estava buscando uma oportunidade, um lugar que eu não podia me esconder, um lugar que eu tinha que realmente executar e colocar a minha visão, a minha perspectiva e meu ponto de vista de marketing no mundo. Eu tive a oportunidade de fazer isso numa fintech chamada Inco, aqui de BH também. E aí, assim, foi muito legal para a minha experiência. Eu montei um time do zero. A gente conseguiu crescer a empresa 5 vezes em 1 ano. Eu fiquei 1 ano e 3 meses lá. E eu tive o convite de um dos meus melhores amigos da vida, assim, para entrar em uma empresa que está num crescimento monstruoso, que chama Alugator agora. O modelo de negócio é super interessante. Basicamente, a gente faz assinatura de iPhone. Então, as pessoas... É muito legal, é muito diferente. E faz muito sentido, assim. Se você pega um celular novo de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, faz muito sentido, porque você não tem que fazer o corre de vender o celular, que é uma coisa super chata. E você pode pegar sempre o mais novo, sempre pagando uma mensalidade que é basicamente 40% do valor de mercado desse aparelho. E você tem seguro, você tem a proteção, já vem com capinha, celular, carregador, você vem com a capinha, o carregador, película. Então, assim, é um modelo super interessante, está ganhando muito mercado. E a gente está com uma fila de espera de mais ou menos 100 mil pessoas hoje. Então, assim, e lá eu estou podendo executar as coisas que eu realmente acredito mesmo, de marketing, branding. Então, assim, essa é a versão super resumida da minha história. Mas aonde você quiser levar a conversa agora, eu estou à disposição. Pô, que legal, cara. Entrando no nosso tema, né? Você é um cara que tem muito conhecimento de marketing, né? Inclusive, eu já tive o prazer de fazer alguns benchmarking com você quando você estava na Sambatec, pegar algumas dicas ali no passado que para mim foram valiosíssimas, né? Quando a gente fala de estruturação, mais precisamente, né, de estruturar uma área de marketing, né? Eu conversei, o Arthur foi um cara que quando a gente estava estruturando a área de marketing aqui na Sucesso, ele me ajudou bastante, me deu vários insights aí. Então, conta um pouco pra gente como que é a tua visão, né, quando a gente fala em estruturar uma área de marketing de forma geral, aí, né? O que você entende por construir uma área de marketing e como que isso funciona? Muito legal, Rafael. Essa pergunta é extremamente ampla. Eu vou entrar... eu vou tentar responder ela de um jeito que eu acho que vai gerar valor para quem está escutando. Eu acho que, assim, para começar a pensar numa área de marketing, é preciso pensar em 3 pilares fundamentais. Assim. O primeiro deles é qual que é o seu objetivo. E é muito importante a gente pensar em como que a gente pode fazer campanhas, fortalecer marca, como que a gente pode criar um funil de marketing que funciona, quantas etapas vai ter o funil, quais são os pontos de contato, quais são os canais. Tudo isso é muito relevante. Mas eu acho que você nunca deve perder de vista qual que é o objetivo do marketing. O objetivo do marketing básico, assim, resumindo de jeito até um pouco simplista, mas que funciona na minha cabeça para que eu possa entender melhor o que a gente está fazendo no dia a dia, é facilitar a venda. Então, quando você cria uma marca forte, isso facilita o caminho, encurta demais o caminho para que alguém possa, quando pensa, sei lá, em pilha, ir atrás de uma Duracell. Quando pensa em refrigerante, ir atrás de uma Coca. E aí você facilita a venda, porque você não precisa convencer a pessoa, você não precisa de argumento forte, você não precisa superar objeção, você não precisa fazer DVCT, você não precisa fazer speed selling, você só coloca a sua marca na frente dela e ela quer aquilo, sabe? A gente não compra a Apple porque a Apple jogou a gente para uma landing page muito legal, mostrou um vídeo de 6 minutos e converteu a gente. A gente compra a Apple porque a gente quer comprar a Apple, Nike é a mesma coisa. Então, isso vale para quando você está construindo um funil forte também. Então, a etapa de atração, você tem que pensar em como você vai atrair as melhores pessoas certas para o seu funil. A etapa de interesse, você tem que pensar em quais são os argumentos, como você tem que mostrar, mas sempre com a mentalidade de como que eu facilito venda. Então, eu acho que... É por isso que eu acho que uma área de marketing ela nunca deve ser feita isolada de toda a empresa. Uma área de marketing precisa ter comunicação, principalmente com as áreas de produto, comercial, de experiência do cliente, para que uma empresa possa ser funcional. Então, quando você pensa em objetivo,
você pode dividir nesse objetivo macro, que é facilitar a venda, ou você pode dividir em um objetivo extremamente específico, que é uma coisa muito valiosa. Tipo, eu quero fazer 10 milhões no segundo trimestre de 2022 em receita. Como que eu posso fazer isso? Como que o marketing pode fazer isso? O segundo pilar é estratégia, que aí é basicamente o como mesmo. O objetivo é o quê? É o que eu estou fazendo aqui. O pilar da estratégia é o como que eu vou chegar lá. E aí você pode escolher se você vai atrás de um volume muito grande de leads. Na Alugator, por exemplo, a gente está fazendo isso. A gente está com uma lista de espera de 100 mil pessoas que está querendo assinar iPhone e a gente não tem capacidade para atender o pessoal ainda. A gente está desenvolvendo isso. Mas, assim, a galera está super apaixonada pelo produto. Então, a gente foi para um volume grande. Ou então você pode ir atrás de poucos clientes de um ticket altíssimo. Isso é uma outra estratégia. Para onde você vai? O mais importante é não ficar muito em cima do muro. Escolher uma estratégia, abraçar ela e realmente pensando e otimizando o dia a dia de como que eu atraio as pessoas, como que eu falo com as pessoas, que tipo de mensagem atrai elas, onde que elas passam tempo. E aí, por último, são as táticas, que foi o que eu acabei de falar. Que é basicamente que tipo de copy eu vou usar, que tipo de imagem eu vou usar, que tipo de argumento eu vou usar, que tipo de mensagem eu vou usar e o que é efetivo ou não. Então, a partir desses pilares, eu penso em como que meu time deve atuar dentro e fora da empresa. Ou seja, eu penso em quantas pessoas eu preciso, eu vou usar e-mail marketing, eu vou usar redes sociais, porque eu vejo muita gente fazendo as coisas só porque os concorrentes fazem. Eu vejo muita gente executando estratégia ou tática que não faz muito sentido para o negócio, mas porque viu alguém fazendo, ou viu alguém em algum outro mercado fazendo bem feito, ou porque a pessoa mesmo é usuária de uma certa rede social e ela quer que a empresa esteja lá por uma vaidade dela, só que não faz sentido, porque os clientes deles não estão lá. Então, assim, na parte de tática, é muito importante você entender, tipo assim, quem são as pessoas que você quer servir, quem são as pessoas que você quer se comunicar e aonde é que elas passam tempo e como você pode se comunicar com elas. Perfeito, cara. Acho que dentro do pilar de estratégia, né, eu acho que é onde está principalmente a inteligência, né, para onde você vai levar a imagem, né, da tua empresa. Até antes da gente, né, começar o podcast, estava batendo papo com o Arthur, ele tem uma visão muito bacana que a gente faz em termos de posicionamento. Eu até citei um exemplo, né, de uma literatura muito legal que chama-se Diferente quando a exceção dita a regra, que basicamente, né, o livro traz uma lógica de que as empresas, ao ficar se comparando com os seus concorrentes, elas acabam ficando muito parecidas, né? Então você olha para, meu concorrente está fazendo X, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ficar para trás. Ou meu concorrente está fazendo Y, o que eu faço para chegar próximo dele? Mas o ideal, né, o correto, as empresas que se destacam são aquelas que sabem se posicionar de uma forma diferente. Eu queria que você desse alguns exemplos sobre isso, que eu acho bem interessante. Eu adoro esse assunto, Rafael. E assim, eu acho que o melhor exemplo para ilustrar isso é porque, assim, a minha cabeça sempre pensa com história, assim, sabe? E eu acho que eu adoro marketing muito por isso, porque eu acho que história sempre muda o mundo. E eu vi uma história uma vez que foi contada por um cara que chama Simon Sinek, que ele escreveu um livro que chama Comece pelo Porquê, que é genial. E ele falou que ele foi, no mesmo ano, na conferência de educação via tecnologia da Apple e da Microsoft. E aí, na Microsoft, ele falou que mais ou menos 80% dos palestrantes ficou mais ou menos 80% do tempo falando sobre como ser melhor que a Apple. Como fazer um produto que ia superar a Apple em termos técnicos e em termos práticos. Ele falou que na conferência da Apple, 100% dos palestrantes ficou 100% do tempo falando sobre como ajudar aluno a aprender e como ajudar os professores a ensinar. E eu acho que o segredo da diferença entre as duas empresas em valor de mercado hoje está aí. Cada minuto que você passa focado no seu concorrente, é um minuto a menos que você passa focado no seu cliente. Como que você pode servir essa pessoa melhor? E aí, quando a gente pensa em posicionamento, eu sempre gosto de pensar em posicionamento como um serviço. Assim, como que você pode deixar claro para as pessoas para quem que você é. E eu acho que para que você possa responder isso, você tem que ser claro internamente para quem você é, e nem todo mundo tem. Então, assim, marketing começa com essa pergunta. Porque seu cliente não é todo mundo, nunca vai ser todo mundo, é muito impossível, é muito caro falar com todo mundo. Quanto mais específico, melhor. Então, se você decidiu que
quem é o seu cliente, eu tenho um exemplo que eu gosto muito, vamos supor que você é um professor de piano. Você entende que o seu mercado é mais ou menos ali num raio de 5 quilômetros, porque ninguém fica dirigindo tanto assim para ir numa aula de piano, nem para levar um filho. Então, vamos colocar um raio de 5 quilômetros, mais ou menos, de onde é que é o seu estúdio. Você pode se posicionar como um professor super rígido, que valoriza disciplina, aprendizado acima de tudo, e seus alunos vão para a orquestra e eles disputam campeonatos e eles vencem campeonatos. Então, o seu valor é esse. Se um pai quer isso para um filho, quer esse valor da disciplina, é você que ele vai atrás. É você que ele vai encontrar. Porque você está se posicionando assim. Vamos supor que há 2 quarteirões tem um outro estúdio de piano que o professor se posiciona como um cara que ele valoriza diversão, aprendizado. Ele não quer que os alunos vão para a competição, mas os alunos vão amar aprender música e amar aprender piano. Então, se você é um pai que valoriza isso para o seu filho, ou se você é uma criança que quer esse tipo de aula, é lá que você vai. É nesse professor. Então, a partir do momento que você quer entrar numa competição com uma grande empresa que entrou na sua cidade, você basicamente vai perder. Porque você não está focando em qual é o seu diferencial, você está entrando no jogo deles e eles têm basicamente dinheiro infinito para competir com você. Então, quando você se posiciona como no serviço, quando você deixa claro para quem que você as coisas ficam um pouco mais claras e mais fáceis e você facilita o processo de alguém que está procurando por você te encontrar. Outro exemplo é quando você vai no supermercado, você pode encontrar batata frita congelada de 1 milhão de marcas diferentes. A pergunta que alguém se faz quando está andando naquelas ilhas é: isso é para mim? E aí pode ter algumas que se posicionam como macia por dentro e crocante por fora. Aí pode ter outra que se posiciona como orgânica e saudável. E aí pode ter outra que se posiciona como suculenta e saborosa. E aí é sempre essa busca por encontrar a resposta do isso é para mim. Isso é difícil fazer, Rafael, por um motivo e um motivo só. A partir do momento que você escolhe para quem você está excluindo o resto. E o medo que as pessoas têm, principalmente quando a gente fala em vendas, eu estou perdendo mercado, estou perdendo potencial de mercado. Uhum. Só que você não está perdendo potencial de mercado, porque você nunca vai conseguir falar com todo mundo. E quanto mais genérica for sua mensagem, mais ignorada ela é, sempre. Perfeito. Perfeito. E isso é legal porque essa ótica funciona, né, em todas as alçadas de marketing, né, seja no B2B quanto no B2C, né? E você trabalhou um tempo, você começou lá a tua carreira, né, no restaurante da sua família, né, trabalhando no B2C, depois você teve a oportunidade, entrou na Sambatec, que é uma empresa essencialmente B2B, né, agora, né, o modelo de negócio que tu tá atrelado bastante ao B2C também. Quais são as principais diferenças que você enxerga atuando, né, especificamente com o B2B e com o B2C, né? O que você entende aí que tem que levar em consideração que uma coisa serve muito para um, mas não serve muito para o outro? Existe isso, né? O que tem que tomar cuidado, o que é um pouco delicado? Exato, essa é uma ótima pergunta. Então, Rafael, eu acho que são 2 jogos diferentes. Assim, quando você está fazendo marketing para o B2C e marketing para B2B. E eu vou te dar a minha visão sobre isso. Eu acho que no marketing para o B2C, a pergunta que você tem que responder na cabeça do cliente, você tem que entender que quando alguém tem contato com a sua marca, a pergunta que ela se faz é: isso é para mim? Quando você está fazendo marketing para o B2B, geralmente a pergunta que você tem que responder na cabeça da pessoa é: o que eu vou falar para o meu chefe? Como que eu vou justificar essa compra? Perfeito. E assim, eu acho que marketing é sempre um jogo de empatia, porque você tem que aprender a ver as pessoas. E qual que é a história que você vai ajudar elas a contar. Então, quando você coloca uma batata frita como orgânica e saudável, você está falando com as pessoas que valorizam um estilo de vida mais saudável. Quando você está tentando fazer uma venda B2B, você tem que entender que a pergunta que está na cabeça da pessoa que está querendo comprar de você ou pensando em comprar de você é: como que eu vou justificar essa compra para o meu chefe? O ticket geralmente é mais alto. Ele vai ter que justificar para um superior, provavelmente. Vai ter alguém olhando para esse gasto. Então, você vai se posicionar como uma empresa mais segura, como uma empresa que tem mais tempo de mercado, como uma empresa que garante mais resultado, como uma empresa que está atendendo os concorrentes deles. O que você vai fazer? Então, eu acho que essa é a principal diferença. Marketing é humano. Você sempre tem que responder algumas coisas e é sempre importante contar história. Isso é universal para todos. Mas você entender qual que é o jogo que você está jogando em cada um é extremamente importante. Então, assim, marketing B2B, ele tem algumas peculiaridades, assim, porque ele é muito mais específico.
O marketing B2C, ele costuma ser um pouco mais genérico, porque você tem um público muito maior para falar, e aí você pode tocar em diferentes dores, você pode usar diferentes argumentos, você pode testar influenciadores diferentes, você pode testar várias mídias e vários canais diferentes. Marketing B2B, você precisa começar de uma pesquisa bem específica, de onde é que meu público está, como é que eu posso falar com ele? Será que é evento? Às vezes é evento, show. Então, se eu descobrir que meu público target, meu público-alvo, ele está em evento, quais são os eventos que eu vou aparecer e como que eu vou aparecer nesses eventos? Como que eu vou fazer esses contatos iniciais? Como é que eu vou abrir as portas? Assim, marketing sempre tem a função de facilitar a venda. No B2B, ele tem muito mais a função de abrir porta e entregar uma história. Perfeito. Até porque acho que conforme você aumenta no B2B, né, principalmente conforme você aumenta o nível, conforme o teu ticket é maior, né, entende-se que a complexidade da venda é proporcional, diretamente proporcional, né? Então o marketing ele tem essencialmente o papel de facilitar a venda, né? Como você mesmo mencionou. E todos esses pontos que você colocou, é impressionante como eles se encaixam dentro dos aspectos que você colocou, objetivo, estratégia e tática, né? Eu vejo que a partir do momento que você define uma estratégia para onde você vai, né, a tua tática ela é influenciada diretamente por essa estratégia. Então, um ponto importante que até quero levantar para você, acho que você é um cara que tem bastante conhecimento para responder isso, eu definindo uma estratégia B2B ou uma B2C, a minha tática, né, como eu vou formar uma área, né, a gente está falando em construir uma área, também muda. Né? Então, qual que é a tua visão quando a gente fala em montar um time de marketing ideal, seja no B2B ou no B2C? Né? Quais posições existem no mercado hoje, né, que as empresas podem buscar? Né? Quem aí tá um pouco de dificuldade para encontrar profissionais, como que você enxerga, né, uma equipe que vai fazer com que a estratégia vire verdade na ponta? Legal. Então, eu sempre gosto de pensar em marketing com duas pontas. E aí eu tento fazer uma divisão muito clara na minha cabeça para não confundir as duas, porque as duas são extremamente diferentes. Uma parte do marketing é sobre marca, o famoso branding que a gente vê muito falar. E a outra parte é o marketing direto, é a parte de funil. A diferença básica entre elas é a seguinte: quando a gente está pensando em um funil, você precisa saber metrificar cada etapa do funil. Você precisa saber quantas pessoas entraram na sua página, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas deram o próximo passo, quantas pessoas colocaram no carrinho, quantas dessas pessoas compraram. Então, você tem que imaginar realmente um funil e esse funil vai vazando ao longo do caminho. E o ponto desse tipo de marketing é, se você não souber metrificar cada etapa, para de fazer marketing direto, porque você não está fazendo direito. Quando a gente está pensando em branding, quando a gente está pensando em marca, por natureza, ele não é metrificável. É muito difícil a gente conseguir colocar um número nas coisas e eu nunca vi alguém fazer isso de um jeito efetivo. Então, se alguém da audiência souber, me manda e-mail, pelo amor de Deus, eu quero saber. Mas é basicamente assim. Exato. Mas é basicamente eu te perguntar, Rafael, você confia na sua mãe? Aí você vai falar sim. Vai falar, tá quanto? Me dá um número. Aí você vai falar, não tem uma escala para isso. Então, mas 5 vezes mais ou 5 vezes menos do que ano passado? 5 vezes mais de quê? Não tem esse número, não existe. Porque não existe, não tem como você medir confiança. Não tem como você medir qual que é o impacto da decisão que você ter visto o comercial da Nike escrito Just Do It fez na sua cabeça quando você vai comprar um tênis. Isso é basicamente o tipo de marketing de construir confiança, que todo mundo de venda entende muito bem na parte de construir relacionamento. E é literalmente a mesma coisa em escala. Como você constrói relacionamento? O relacionamento é baseado em confiança e confiança não é mensurável. O outro lado, você consegue mensurar cada etapa. Então, eu tento montar meu time de marketing de um jeito que consegue abranger os dois. Porque o funil faz o telefone tocar hoje, faz a venda acontecer hoje, faz a notificação de push acontecer no seu celular com uma venda mais feita hoje, e isso é super importante para manter a luz ligada e para te fazer dar o próximo passo. Perfeito. Só que quando você vai pensar em longo prazo, brand é uma estratégia que excede em várias vezes todas as outras. Quando você constrói uma marca forte, isso é muito mais forte do que você ter um funil que funciona. Porque geralmente um funil que funciona, quando você para de colocar dinheiro nele, ele para de funcionar. Uma marca continua funcionando por vários e vários e vários anos. A analogia seria como se o branding é a maratona. A performance aqui é o tiro de 100 metros.
Exato. Só que o ponto é que você precisa fazer os dois ao mesmo tempo. Exato. Isso é extremamente difícil e você tem que ter uma parte da equipe direcionada para cada coisa, na minha visão. Uhum. Então, quando a gente pensa em branding, geralmente as boas agências, e eu aprendi isso relativamente há pouco tempo, elas trabalham em dupla. Então, tem um diretor de arte e um copywriter. O copywriter cria os conceitos das campanhas e o diretor de arte, ele transforma isso em aspectos visuais. Às vezes, não só com as palavras, às vezes com vídeos, às vezes com conceitos, às vezes com imagem que te remete a alguma coisa, às vezes com alguma coisa que te gera sentimento. Isso é super importante. E a outra equipe, ela tem que ser focada em growth, tem que ser focada no funil. Então, para isso, geralmente, você vai precisar de alguém de análise de dados, algum analista muito legal, muito bom de dados, alguém que faz e-mail marketing muito bem feito e alguém que é capaz de fazer social media e tráfego muito bem. Às vezes, esse último vão ser 2 pessoas, às vezes uma só vai conseguir fazer os 2, mas se for uma só, não vai ser uma só por muito tempo. A partir do momento que você vai ganhando escala, você vai ter que ter 2 pessoas aqui. Então, geralmente, eu tento estruturar meus times desse jeito. Perfeito, pô. Esse seu ensinamento aqui é riquíssimo, né? Hoje em dia a gente vê muitas empresas tentando ser muito generalistas, né? Você montar equipes de marketing para rodar 30 pratos ao mesmo tempo com as mesmas pessoas, você acaba não nichando, não trazendo esse foco. Mas legal, cara, eu ia falar sobre métricas, você já acabou abordando aqui já nessa mesma pergunta, né? Mas se fosse para falar sobre principais métricas do B2B, principais métricas do B2C, né? O que você pode trazer, se é que existe muita diferença e se existe, quais são as principais que a gente tem que olhar? Então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essa parte de um painel de KPIs e essa parte sobre como que a gente analisa as métricas. Eu já tive experiências em algumas empresas que tinham painéis riquíssimos de KPIs, que a gente podia olhar para cada métrica, cada campanha, o que estava acontecendo em cada coisa. E assim, eu acho que depende muito, Rafael, de qual que é a sua atribuição e qual que é o estágio que você está. Se você está falando de um gestor ou de um head de marketing, eu sempre fui muito fã de usar a abordagem mais simples possível. Quantos leads a gente teve, quantas oportunidades de venda e quantas vendas de fato. E é isso, resultado de negócio. Porque se o número de leads estiver ruim, você pode entrar mais profundamente nas campanhas e você envolve a pessoa responsável por isso. Se o número de vendas estiver ruim e o número de leads estiver legal, você pode entender onde é que está essa quebra. Será que é a oferta? Será que é alguma coisa no processo? Será que é o carrinho que não está funcionando? Será que está faltando um fluxo de e-mail? E aí você vai entender esse ponto. Se o número de leads estiver muito legal, o número de oportunidades estiver muito baixa, essa etapa de conversão está tendo uma quebra grande. Quais são as alavancas que você pode mexer para que você possa melhorar isso? E aí, na minha cabeça, é muito mais sobre olhar para o que importa do que tentar monitorar tudo. Então, eu tento manter as minhas métricas as mais simples possível ou possíveis, não sei. Eu acho que eu vou errar o português aqui. Mas eu tento manter sempre mais simples, eu tento manter sempre da forma mais simples que eu possa ter um controle diário e para que eu possa estar olhando para isso sempre. E eu sempre tento ter o cuidado de, quando eu estou fazendo marketing direto, eu tento olhar para as métricas diariamente. Quando eu estou fazendo branding, eu tento não olhar para as métricas, por mais difícil que isso seja, mas eu tento acreditar no caminho e seguir para como que eu posso traduzir da melhor forma possível os valores da empresa e a mensagem que eu quero passar. Perfeito, cara. Sensacional. Para a gente, caminhar aqui para o final, a gente sempre faz uma pergunta capciosa, né, para os nossos convidados. A gente fala muito o que fazer, dicas e tal, mas fazer uma pergunta que ela é tão importante quanto o que fazer, é o que você não fazer dentro de uma estrutura de marketing ou, né, quais são as práticas que você não deve ter dentro de uma estratégia ou de uma tática, enfim. Então, essa é uma ótima pergunta mesmo. Quando você faz essa pergunta, a minha cabeça vai para 2 lugares. Assim. Um deles é a ideia de não avaliar quais são os canais ideais, de não ser específico. Eu acho que basicamente eu posso resumir isso, de não ser específico em qual é a pessoa que você quer servir. Para quem é a mensagem? Para quem é o que você está falando? Porque eu acho que quando você está fazendo marketing, principalmente digital, quando você está fazendo marketing na internet,
é muito importante entender a diferença de fazer marketing na internet para fazer marketing do jeito que era na década de 90 e na década de 80. Na década de 90 e na década de 80, o marketing funcionava como marketing de massa. Então, era rádio e televisão, falava para milhões de pessoas. Então, o seu objetivo era fazer mensagens medianas para a massa. Não ofender ninguém, jogar a coisa na parede e ver o que cola. Basicamente isso. A internet, quando a internet chegou, esse complexo, esse sistema quebrou completamente. Porque a internet não é um marketing de massa, é uma micromídia. Tem microsilos, micronichos. Você pode procurar apaixonados pelo Manchester United. E aí a galera que ama esse time sempre se reúne em alguns blogs, sempre se reúne em alguns sites, alguns canais do YouTube e acompanha alguns influenciadores específicos. Quando você está falando sobre as pessoas que adoram lançamentos da Apple, tem esse grupo. Essas pessoas sempre assistem todo setembro e tem grupos para comentar disso, como que você entra nesses grupos. Então, quando você está falando na internet, você está falando para um grupo menor de pessoas várias vezes. Tem que entender isso. E eu acho que o movimento das empresas não fazerem isso é um jeito de se esconder. Porque a partir do momento que você cria alguma coisa, você coloca no mundo e ninguém liga, as pessoas não compram, as pessoas não dão a mínima para o que você fez, você pode falar, porque a mensagem não encontrou a galera certa, a segmentação está ruim. Quando você é específico, você fala, é para essa pessoa viu e não gostou, você tem que mudar seu produto. O problema é com você. Perfeito. Mas eu acho que essa abordagem é mais rica para quem está querendo ter realmente sucesso no que faz. Para quem está querendo aumentar as vendas e para quem está querendo evoluir. Porque ela é mais crua e ela é mais real. Você consegue ter um feedback de verdade das pessoas que você quer servir e você consegue conversar com elas e falar o que você quer então. Se não é isso, se era minha hipótese, eu pensei em XYZ, você não gostou, então me conta o que você quer. Então eu acho que esse é o ponto principal. E o outro ponto é o que a gente conversou mais cedo. Tentar estar em todo lugar ao mesmo tempo, sendo que você não precisa disso. Uhum. E eu acho que isso entra na mesma categoria de tentar metrificar tudo e tentar olhar o CPR de cada campanha, olhar o custo por clique, olhar o custo por conversão de cada campanha. Isso não isso não é produtivo no macro. Alguém tem que ficar olhando para isso e alguém tem que ficar otimizando as campanhas. Mas se você é um gestor de marketing, você quer ajudar o seu time de vendas a vender mais, você quer ajudar a sua empresa a ter melhores resultados, você precisa saber para onde olhar para os números certos e basicamente ignorar o resto. Perfeito. Aula. Muito bom, Arthur, muito bom mesmo. Acredito que deu para a gente dar uma visão muito clara aí, né, sobre esse tema extremamente importante para a gente. Queria agradecer o Arthur aí pela presença, né? Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Sales Talk. E, Arthur, se tiver suas últimas palavras aí para despedir do pessoal, fica à vontade. Só queria agradecer, Rafael. Queria agradecer o convite, falar que eu estou sempre à disposição. E, assim, eu estou sempre à disposição para responder dúvida, para ter conversas sobre marketing. Eu realmente adoro o tema, realmente adoro o que eu faço. Então, quem estiver ouvindo, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar sobre o tema, eu sou super aberto sempre. E é isso. Muito obrigado mesmo. Mas irado, cara. Pô, sensacional mesmo. Sales